Bem no coração do Evangelho de Lucas, a gente encontra um convite que é ao mesmo tempo super simples e totalmente revolucionário, o chamado a misericórdia. Vamos mergulhar juntos para entender o que isso realmente significa. Tudo começa com este versículo. É com essa frase que Lucas já prepara o cenário para toda a nossa reflexão e nos lança um desafio. Um desafio, assim, bem radical. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Porque, se a gente for olhar uma passagem parecida lá em Mateus, o chamado é para ser perfeito. Mas Lucas muda o foco de um jeito fundamental. A questão para ele não é alcançar um padrão de perfeição, mas sim imitar a qualidade que define o próprio Deus, a sua misericórdia. É uma troca de palavras que muda tudo. Tá, mas então o que Lucas realmente quer dizer com misericórdia? Se não é só um sentimento, então é o quê? A misericórdia, na visão de Lucas, não é algo passivo, sabe? É uma força poderosa, ativa. Estamos falando de atos concretos de solidariedade, de bondade, de perdão. É como se fosse uma intervenção real da graça no mundo. E para a gente entender isso ainda melhor, tem uma palavra grega que ajuda muito, eleos. Ela aparece bastante no Evangelho de Lucas. E a ideia é exatamente essa. Não é só sentir pena de alguém, é fazer alguma coisa a respeito. É compaixão em movimento. Tem uma frase do Papa Francisco que resume isso de forma brilhante. Ele diz que a misericórdia não é só algo que Deus faz, é quem Deus é. Imagina só, a força protetora de um pai combinada com a ternura infinita de uma mãe. Isso seria a misericórdia. E Jesus não ficou só na teoria, né? Ele contou histórias que davam vida a essa misericórdia, muitas vezes para chocar os críticos, que não entendiam por que ele, por exemplo, comia com pecadores. Lá no capítulo 15, Lucas nos apresenta um trio de parábolas inesquecíveis. E todas elas batem na mesma tecla, têm a mesma mensagem central. A alegria imensa, a festa que acontece em Deus, quando algo que estava perdido é encontrado. Vamos pensar na primeira história. Imagina a cena, um pastor que deixa 99 ovelhas, a segurança do rebanho, para trás. Ele arrisca tudo, vai para o meio do perigo. E tudo isso para encontrar uma única ovelha que se perdeu. A grande sacada de Lucas aqui é essa. O foco total é na alegria do resgate. É a imagem de um Deus que não fica esperando, mas que vai atrás, que busca ativamente, que não desiste de nós. E essa ideia fica ainda mais forte e emocionante na parábola do Pai Misericordioso. O foco ali não é o erro do filho, sabe? É o amor inesgotável do pai. Um amor tão grande que ele corre ao encontro do filho antes mesmo que ele termine o pedido de desculpas, restaurando-o por completo. Mas essa misericórdia não era só coisa de parábola, de historinha. Jesus viveu isso na pele, no dia a dia, quebrando regras sociais e religiosas para poder se conectar com quem era deixado de lado. Pensemos no caso de Zaqueu. Ele era um chefe dos cobradores de impostos, ou seja, era odiado, visto como um traidor público pelo próprio povo. E o que Jesus faz? Ele não o condena, não aponta o dedo, pelo contrário. Ele olha para cima, chama Zaqueu pelo nome e se convida para a casa dele. Imagina o escândalo. É justamente esse gesto, essa misericórdia inesperada que provoca a transformação total na vida de Zaqueu. E essa misericórdia radical vai até o último momento. Mesmo na cruz, Jesus demonstra isso de forma impressionante. Para o criminoso ao seu lado, Jesus não exige uma vida de penitência ou uma lista de boas ações. Ele simplesmente responde a um ato de fé com a promessa do paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. E tudo isso nos traz de volta ao começo. A misericórdia não é só uma história bonita para admirar. Segundo Lucas, é a própria essência de como se deve viver. Jesus nos deixa um roteiro bem prático: não julgar, não condenar, perdoar e dar com generosidade. Lucas mostra que essas não são só regras, mas as formas concretas de viver a misericórdia do Pai no nosso dia a dia. E ele acrescenta uma promessa poderosa, que é também um aviso. O padrão que usamos com os outros é o mesmo que será aplicado a nós. A promessa é que se a nossa escolha for a misericórdia, nós a receberemos de volta de um jeito que nem conseguimos conter. Uma medida cheia, calcada, transbordante. E assim, Lucas nos deixa com esta reflexão. Num mundo que é tão rápido para julgar e condenar, o que aconteceria se a nossa primeira resposta, a mais instintiva, fosse sempre a misericórdia? O que mudaria?